Frases para usar no restaurante em inglês. No vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos falar. Se eu fosse você, já separava papel e caneta para anotar as frases para praticar depois. E ao final vou te dar uma dica bônus de como levar isso para o dia a dia e fazer essa prática de uma forma ainda mais eficiente. Antes de mais nada, aquele lembrete muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa seu like, compartilha com seus amigos e bora para o nosso conteúdo. Vou compartilhar a minha tela. E a primeira coisa, geralmente, quando nós chegamos ao local é saudar as pessoas. Então, se for pela manhã, pode ser um good morning. Se for à tarde, é um good afternoon. E à noite, good evening. Então, pela manhã, good morning. À tarde, good afternoon. E à noite, good evening. Ok? E você pode usar outras opções de greetings como hello. E aí fica ao seu critério. Ao chegar, geralmente, se você precisa de uma quantidade exata de lugares na mesa, você pode falar a table for e o número de pessoas que está com você e sempre um please para ser educado. Então, digamos que estou em 5. A table for 5, please. Ok? Então, essa é a forma que nós falamos a respeito do número de lugares que nós precisamos. Se for o caso de um restaurante em que seja necessário fazer reserva, aí você pode usar a seguinte frase: We have a reservation under the name. E aí você fala o nome em que foi feita a reserva. Então, por exemplo, se for falar Carol, We have a reservation under the name Carol. Geralmente, tem alguns restaurantes também que tem a possibilidade de você sentar numa área externa. E se você precisar verificar essa possibilidade, então você poderia dizer Can we sit outside? Can we sit outside? Que daí seria, nós podemos, né, sentar do lado de fora. Então essas frases são logo na sua chegada. Claro, tudo isso vai depender do modelo do restaurante. E aí a gente chega, né, geralmente na parte do cardápio. E se você precisar ver, você vai perguntar Can I see the menu, please? Can I see the menu, please? Então, posso ver o cardápio, por favor? Então, essa vai ser uma frase bem útil. Claro que a gente tem frases que geralmente são muito comuns, mas quanto mais você praticar, você pode ir variando, né, no seu modo de falar. Então, meu conselho para você é que você aprenda primeiro as frases básicas e que com o tempo você vá se desenvolvendo, buscando outras formas para aumentar o seu repertório e melhorar sempre a sua comunicação. E é claro, a gente pode perguntar, né? Principalmente se você tiver algum tipo de restrição alimentar, você pode usar a seguinte estrutura: Do you have any? Então vamos imaginar que você é vegetariano. Do you have any vegetarian options? Ou então que você não coma comida com adição de açúcar. Então você poderia dizer: Do you have any sugar-free options? Ou ainda que você tenha intolerância à lactose. Aí seria o seguinte: Do you have any lactose-free options? Tá? Então, esse do you have any, você pode adaptar com aquilo que você precisa exatamente. E aí você vai usar a palavra options. Se você quiser alguma recomendação específica, aí você pode dizer What do you recommend? What do you recommend? Tá? Então, essa é uma pergunta caso você queira uma sugestão. Em alguns restaurantes também tem o prato do dia. E aí, para esse caso, você pode perguntar What's today's special? What's today's special? Então, uma pergunta muito útil para você saber qual é o prato do dia. É que legal também, interessante você conhecer as partes do cardápio, tem aquelas divisões. Então, nós temos a primeira parte, que são as entradas, que geralmente vai aparecer escrito como starters ou appetizers. Starters ou appetizers, tá bom? Side dish ou side dishes são os acompanhamentos. Então, tem lugares que você precisa montar seu prato escolhendo os acompanhamentos. E aí, se você quiser acrescentá-los, né? Então, a gente chama de side dish, acompanhamento. Main course é o prato principal. Tá? Drinks são as bebidas como um todo. E desserts
as sobremesas. Então, só relembrando, starters ou appetizers, entrada, side dish, acompanhamento, main course, prato principal, drinks, as bebidas, e desserts, as sobremesas. Geralmente também pode ser que o garçom te pergunte, né? Are you ready to order? Depois que você tiver visto o cardápio, que seria assim, você está pronto para fazer o pedido? E aí, se sim, caso você já tenha escolhido, você pode usar alguma dessas estruturas que eu coloquei aqui abaixo. Então, é muito comum nós usarmos, por exemplo, I'll have, que seria assim, no sentido de eu vou querer tal coisa. O have, se a gente fosse traduzir, significa ter. Só que se a gente pedir, sabe, I want, que seria um eu quero, soa muito direto e geralmente vai acabar soando como algo rude. Então, prefira estruturas como I'll have, tá? Então, aqui, por exemplo, I'll have the chicken salad, please. I'll have the chicken salad, please. Então, eu vou querer a salada de frango, por favor. Aqui coloquei uma outra opção também que é bem educada, que a gente poderia falar I would like the chicken salad, please. Tá? Ambas são educadas, mas você pode optar também pelo I would like. Uma possibilidade aqui, quando a gente pensa no I would like, é a contração que ele tem. Que aí nós falaríamos I'd like. I'd like. Então, I'd like the chicken salad, please. Então, eu gostaria da salada de frango, por favor. Geralmente, você pode escolher uma opção que talvez tenha algum ingrediente que você não queira. Então, às vezes as pessoas pedem sem cebola, né, sem picles, ou depende do que você vai comer, pode ter algo que você não gosta. Se você quiser que venha sem esse item, você simplesmente pode usar o Can I get this without onions? Can I get this without onions? Então, esse without é a ideia de sem. Esse onions, eu trouxe o exemplo da cebola, mas aí você pode substituir por aquilo que você quer que não venha no seu prato, tá? Então, can I get this without onions? Esse daqui é a respeito do ponto da carne, que eu coloquei os 3 principais. Então, a gente poderia usar assim, ó, can I have it well done? Isso seria assim, bem passado. Well done é bem passado. Aí nós temos can I have it medium? Que aí seria mais ao ponto. Ou então, can I have it rare? Que seria o mal passado. Então, esses são os principais pontos da carne. Você vai encontrar mais algumas variações, se você tiver curiosidade, pesquise a respeito dos pontos da carne em inglês, mas esses são os 3 principais. Então, geralmente, essas são as frases que você vai utilizar. Então, são essas as estruturas para pedir aquilo que você gostaria. Como nós vimos anteriormente, você pode pedir sugestões, verificar qual é o prato do dia. Se você tem alguma restrição alimentar, é bem interessante que você guarde essa estrutura e também como falar a respeito dessas coisas. E também chega aquele momento de pagar a conta. Você pode usar a estrutura Can I get the check, please? Can I get the check, please? Então seria assim, eu posso ter a conta? Você pode trazer a conta, por favor? E se você tiver a necessidade, né, de perguntar, você aceita tal forma de pagamento? Daí seria, do you take credit cards? Você aceita cartão de crédito? Do you take credit cards? Tá, então se a pessoa aceita. Falei pra você que ao final teria uma dica bônus, eu até escrevi aqui pra não esquecer de te falar, que é sugerindo o uso do chat GPT. E aí nessa parte é para você ir para um diálogo prático. Para isso vai ser necessário que você faça o download do aplicativo no seu celular. E tem uma partezinha, é que se eu pegar aqui no celular para te mostrar, talvez você não consiga ver, mas é como se fossem umas ondinhas, é um ícone que fica logo no canto, ao lado do microfone. Você vai clicar nessa parte e aí você pode falar em português mesmo pro chat. Olha, chat, eu sou iniciante no inglês e eu gostaria de simular uma conversa no restaurante. Você pode me fazer perguntas simples, mas que são bem comuns.
E aí você pode usar aqui algumas dessas estruturas de acordo com o que ele for te sugerindo. Então a parte legal é que você tem a sensação de conversar, né, como se fosse bem real, já que ele vai interagindo com você e vai fazendo perguntas de acordo com as suas respostas. Então fica essa sugestão para você. Pratique essas frases, volte, né, no vídeo para ver como funciona. E assim, o básico sempre funciona. Então, treine as frases, repita até que você grave. E aí, com o tempo, você vai aprimorando o seu repertório, desenvolvendo melhor o seu inglês. E aquele lembrete de sempre também, se você tem dificuldade de incluir o inglês na sua rotina, não sabe muito por onde começar, não tem um plano para seguir, eu te convido a conhecer o Desenvolvendo Fluência. Vou deixar o link aqui na descrição. Lá você tem um plano de estudos sugeridos, que parte dos tópicos mais básicos e vai avançando, para que dessa forma você vai incluindo inglês na sua rotina. Você tem acesso a exercícios, indicação de sites e muito mais recursos. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo. Bye bye!